Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem, te ensinar um pouco de costura, te ensinar a produzir tuas próprias peças. E eu tava aqui agora pensando, antes da gente, de entrar aqui, que eu acho que tá na hora de voltar com o nome dos... Não sei como é que a gente pode falar? Dos quadros? Tipo televisão, assim, que antes a gente tinha, eu chamava de alinhava essa ideia sempre que a gente vinha aqui falar de conteúdos práticos, né? Então, o que isso significa? Eu tenho uma ideia, eu tô querendo produzir essa peça, eu tô querendo saber como é que faz, então alinhava essa ideia aí, né? Pega esse conteúdo aqui que eu tô ensinando, essa técnica que eu tô mostrando, essa dica aqui que eu tô dando e vai alinhavando isso, né? Vai juntando, porque é conteúdo, é conhecimento e tu vai conseguir produzir tuas peças. Então, esse era, um dos nossos quadros, eu não sei qual que é a palavra certa que se usa para isso, né? Mas esse era um e o outro era pano pra manga, que é quando a gente fala aí de temas mais para filosofar mesmo, né? Que a gente tem que falar, que a gente tem que discutir, que é uma maneira da gente enxergar o mundo, de enxergar as possibilidades, do porquê que a gente faz as nossas peças, né? Do porquê, maneiras de produzir. Então eu tô aqui pensando que essa semana a gente tá bem intenso, né? De encontros aqui. E eu acho que merece sim a gente voltar a chamar essas nossas aulas, esses nossos encontros, né, desses nomes. Então seja bem-vindo ao Alinhava essa ideia desta quinta-feira, tá? Seja bem-vindo. E a peça que eu separei hoje pra gente é uma saia, tá? Que eu achei assim, ó, lindíssima. Fiquei namorando ela e eu quero produzir ela pra mim, de tão linda que eu achei, tá? E só que assim, gente, eu até comentei aqui um outro dia que eu tô com dificuldade, eu não sei se sumiu esse recurso da gente mostrar imagens aqui durante a live, né? Esse recurso existia antes, agora não tem mais, então eu não consigo colocar imagem aqui para mostrar para vocês os detalhes da peça. E isso é muito ruim, né? Porque na impressão acaba que a gente não consegue ver todos os detalhes exatamente como com nitidez, né? Da imagem, do caimento da peça. Então, se você quiser, vai lá nos meus stories agora, tá? Que tem a imagem da peça lá, então printa, né? Aquela imagem ali dos stories, salva aqui no teu celular, para que tu possa conseguir visualizar essa peça e ir analisando cada coisa que eu tô falando, tá? E caso você entrar depois, essa imagem vai estar na capa desse vídeo aqui depois, tá bom? Bem certinho para vocês conseguirem visualizar. Mas, vamos lá, eu vou mostrar o que é cada linha aqui dessa peça, tá? Então, vamos analisar, né? Sempre que a gente vai começar uma modelagem, a gente começa analisando, então, o que tem nessa peça, o que é que a gente vai precisar trabalhar nela, né? Então, primeiro de tudo, é uma saia com uma cintura bem alta, e quando a gente fala que a cintura é alta, né, a gente tá falando que a cintura está no lugar, tá? Então, a gente não vai rebaixar essa cintura. Por quê? Porque a cintura é o centro do nosso corpo, tá? É a cintura que divide parte superior de parte inferior. Então, quando eu tô trabalhando blusa, quando eu tô trabalhando camisa, quando eu tô trabalhando top, que eu vou precisar usar a base do meu corpo superior, eu sei que essa base vai finalizar na cintura, né? E dependendo do modelo, então eu vou aumentar ou diminuir o comprimento dela no momento da interpretação. E quando eu estiver trabalhando parte de baixo, parte inferior, eu sei que essa peça vai começar na cintura, porque a cintura, então, é a região do nosso corpo que separa a parte superior da parte inferior, tá? Então, quando a gente fala, né, que essa cintura tá alta, na verdade ela tá no lugar, a cintura no lugar da cintura, tá? Porque, caso contrário, ela estaria sendo rebaixada, tá bom? Então, essa cintura aqui tá bem na posição da base do nosso corpo, que é a parte mais, afunilada aqui, tá? Então, a gente tem a cintura, essa saia, ela é mais alongada. Quando a gente vai olhar para nossa base, tá? Que é a representação do nosso corpo no molde,
A saia normalmente é feita até o joelho, exatamente porque não é um modelo, só tá representando aquela parte do meu corpo, né? Então a gente costuma fazer essa base até o joelho, um pouquinho acima do joelho, porque a intenção da base da saia é o quê? Analisar a cintura, analisar quadril, né? E o caimento então do quadril para baixo. E aí para isso basta que a gente faça até o joelho, tá? Porque a gente está representando então o corpo, analisando o corpo, tá? Aqui a gente já tem um modelo, então a gente vai interpretar esse modelo em cima da base do nosso corpo. E a gente sabe que esse modelo vai precisar então aumentar o comprimento, porque essa saia é mais alongada que a base do nosso corpo, tá? E um outro detalhe dessa peça aqui é que ela é assimétrica, né? Quando a gente fala de assimetria numa peça, significa que tem dois lados diferentes. Então, o centro do nosso corpo, tá? Imagina que tem uma linha central aqui, da mesma forma como a gente tem uma linha lateral que separa frente de costas, a gente tem uma linha central que separa lado direito de lado esquerdo. E quando a gente está falando de assimetria, significa que o meu lado direito é diferente do meu lado esquerdo, tá? Isso, né, exige que a gente tenha um cuidado maior com o molde, porque como eles não são iguais, né, eu preciso ver bem certinho qual que representa o lado direito, qual que representa o lado esquerdo, e na hora do corte, sempre posicionar o molde virado para cima na camada do tecido, tá? Porque senão ele troca de lado, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado com peças assimétricas. Então aqui, ó, a imagem, né, a saia, ela tá posicionada meio de lado, assim, com a perna, então acaba que distorce um pouco a posição da saia, né, pelo caimento do tecido. Mas existe uma fenda, tá? E essa fenda, ela é bem no centro do corpo, a fenda. Só que a abertura com os botões, ó, tá em diagonal. Então, a gente tem uma assimetria. Por quê? Porque se eu fosse seguir essa linha central do meu corpo aqui, ó, eu tô vendo que tá invadindo o outro lado da minha peça. Então, aqui a gente tem uma peça assimétrica, tá? Uma outra coisa que a gente tem nessa peça é um recorte. E isso é um efeito de estilo, tá? No meu curso eu falo muito para você sobre isso. Os efeitos de estilo são efeitos visuais na peça. Sempre que a gente fala isso, significa que é algo que eu tô enxergando na minha peça, ó. Eu sei que tem uma costura aqui. E essa costura, ela pode ser tanto na função estética, ou seja, eu coloquei essa costura aqui porque eu acho bonito, eu queria que tivesse uma costura aqui assim, ou pela função de ajuste, tá? E pode ser as duas coisas juntas. Então, nesse caso aqui, esse recorte, ele tá ajustando a minha cintura. Repara que essa saia, ela não tá caindo no corpo, né? Então, a região da minha cintura tá sendo ajustada, tá? E aí, para baixo, eu não tô ajustando nada. Para baixo, essa peça tá ampla. Então, na região de cima aqui, ela vai ser ajustada e para baixo ela vai ganhar amplitude, ela vai ganhar volume. E aí, esse recorte, então, foi trabalhado na função estética, porque eu acho bonito colocar uma costura, um pesponto aqui, e ao mesmo tempo ele vai estar ajustando a minha cintura e a gente vai trabalhar a amplitude com ele aqui embaixo, tá? Então, isso é o que a gente vai trabalhar na saia, todas essas coisas. E aí agora, ó, o que acontece? A gente sempre precisa ter, então, a base, tá? Essa aqui é a base do nosso corpo. Tá aqui a saia. Sempre que a gente tem uma peça assimétrica, eu preciso representar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da minha peça. Então, precisa estar inteiro aqui, ó. Eu não posso trabalhar só metade do meu corpo, tá? Ah, Val, de onde que eu vou tirar a base do meu corpo, né? De onde que eu crio esse molde? Como é que eu cheguei nisso aqui? Dentro do meu curso, os meus alunos recebem as bases, tá? Então, lá a gente tem uma tabela de medidas
com todas as medidas do corpo, representando cada tamanho, e o aluno escolhe o tamanho que representa as suas medidas, e aí ele pega aquela base, a gente testa, faz os ajustes necessários para ficar então com essa modelagem para ele. Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Que bom de te ter aqui! Vamos fazer uma saia. Tomara que esteja te ajudando aqui, que tu esteja gostando. Então, olha só. A gente sempre vai precisar ter a base, tá? E aí, eu sempre comento que existe, né, essa questão assim de como que eu produzo a base. A construção da base é importantíssimo, porque vai representar o nosso corpo. E se a gente tiver um molde que não está representando legal o nosso corpo, uma interpretação do modelo que a gente vai fazer já não vai ficar tão bom também, né? Então, por isso que eu dou essas bases para os meus alunos, tá? E basta que escolha o tamanho certinho que represente as suas medidas, teste, costure essa peça, faça os ajustes, porque nunca vai ter um molde exatamente representando o seu corpo. Cada pessoa vai ter uma curva, um volume diferente, então a gente precisa testar e ajustar. E aí sim você fica com a sua base e pode interpretar, tá? E para quem não é aí meu aluno, não tem a sua base, existem vários métodos aí ensinando a construir uma base, tá? Mas você precisa ter então uma base, que é o início, que representa o seu corpo. E aqui, essas linhas são pences, tá? A pence é uma sobra de volume que a gente tem. Então, essa linha aqui bem de cima tá representando a minha cintura, ó, a minha cintura. Da minha cintura para baixo, eu venho crescendo em direção ao meu quadril. Essa linha aqui representa o meu quadril, que é a parte mais volumosa do bumbum, tá? A minha cintura é menor do que o meu bumbum. Quando eu vou produzir uma peça, eu preciso ter um tecido grande o suficiente para envolver todo o meu bumbum, que é a região maior. E nessas regiões menores acaba sobrando tecido, né? Porque eu precisei de um tecido grande para fazer a volta ali no meu bumbum, e onde é menor acabou sobrando tecido. E essa sobra de tecido está representada então aqui com as pences. Tá? A pence sempre vai mostrar onde inicia a sobra do volume e onde termina, então a quantidade que está sobrando, né, de cada lado do corpo, no lado esquerdo e no lado direito, tá? Ai, que coisa boa, fico bem feliz mesmo. Aqui a pence, ó, por que ela morre aqui? Por que ela finaliza antes do quadril, tá? Toda pence, ela vai começar grandona e vocês vão ver que ela vai terminando, que ela vai finalizando, porque ela vai diminuindo a quantidade de volume conforme ela vai se aproximando da região grandona, ó, que é a região do meu quadril, onde vai exigir mais tecido e ali eu não posso mexer então, né? Então aí ela vai terminando, ó, vai finalizando, tá? Então aqui pra gente poder entender, né, um pouco do que representa a base, porque a gente precisa entender o que cada linha dessas é no nosso corpo, tá? Então é isso aqui, as pences são essa sobra de volume no nosso corpo e que ela vai diminuindo conforme vai se aproximando do quadril. Aí agora, pra gente desenhar o nosso modelo, o que a gente tem que fazer? A gente vai começar a interpretar em cima aqui da nossa base. Interpretar significa desenhar, recortar, colar, fazer todas as alterações necessárias para a gente chegar naquele modelo ali que a gente quer, tá? Então eu sei que essa minha saia, ela é mais alongada que a minha base. Então vocês vão definir quanto de longo vocês querem para essa peça, tá? No meu caso aqui eu vou aumentar pouquinho porque o espaço é curto, né? Aqui no papel, tá? Mas vocês podem aumentar o quanto vocês quiserem de comprimento. Lembrando que a base normalmente então vai até o joelho, daí do joelho para baixo, tá? Então, ó, eu vou aumentar aqui
vou aumentar 5 centímetros, tá? Mas vocês podem aumentar bastante. Ó, conecta tudo. Agora, o que a gente tem que fazer? No centro da minha peça existe uma fenda, ó, bem no centro do meu corpo. A gente vai limitar qual é a altura dessa fenda, tá? E aí isso vocês podem fazer de duas maneiras. E mesmo que vocês façam de uma ou de outra, uma vai ajudar a conferir a outra, tá? Então a gente pode medir da cintura para baixo, a partir de onde eu quero que inicie a minha fenda, para eu, né, ter um cuidado ali de ficar fechado o suficiente, ou eu posso medir de baixo para cima até onde eu quero a minha fenda. Qualquer um dos jeitos vai funcionar, tá? E um vai ajudar o outro aí a vocês verem uma altura que vocês se sintam confortável, tá? O suficiente. Então, ó, eu vou definir que a minha fenda vai vir até aqui. Fiz a minha marcação. Aí agora, daqui, eu vou fazer em diagonal a abertura da minha saia. Eu vou trespassar, eu vou jogar lá pro outro lado. Lembra que a gente comentou que essa peça é assimétrica? Então, a abertura dela, ó, vai lá pro lado, ó. Vai lá pro lado. Então, eu vou desenhar essa abertura em diagonal, tá? Quanto que eu quero pro lado? Isso vocês também decidem, tá? Quero que trespasse bastante, quero que trespasse pouquinho. Isso vocês decidem, ó. Então, eu vou jogar aqui, bem pertinho da pence, ó. E vou conectar aqui com a minha fenda. Então, agora eu já tenho um molde assimétrico. Todo esse lado aqui, do centro até aqui, é um lado da minha saia e daqui pra cá é outro lado da minha saia. Mas antes, agora, né, da gente continuar na abertura, a gente precisa fazer uma transferência de volume. Por quê? Porque a gente tem uma cintura ajustada. Essa saia não tá caindo no meu corpo, ela tá justa. E aqui, se eu deixo essa pence, isso é sobra de volume. Então, eu preciso tirar aquele volume dali. E preciso transformar a pence em recorte, que a minha saia é recorte. Na função de ajuste, para ajustar essa cintura, e na função estética aqui, pra gente aumentar a amplitude da roda aqui embaixo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente, ó, puxar as linhas da pence até o comprimento da nossa saia, tá? Vamos alongar essa linha aqui. Quanto que tem de distância aqui? 10. Ó, só puxa essa linha, vai puxar as duas linhas, tá? Dos dois lados. Aqui a gente tá marcando, então, a nova posição. A posição que a gente quer o recorte. Ó. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou cortar onde eu não quero, então eu não quero a minha pence. E eu vou cortar onde eu quero que venha o meu volume. Reparem que a pence tem duas linhas, uma linha onde inicia o volume e outra linha onde termina o volume. Vocês podem cortar qualquer uma das duas, tá? Mas a gente vai cortar, ó, até esse pontinho. Então, ó,
Corto até ali. Cortei um lado da minha pence. E agora eu vou cortar aqui embaixo, que é onde eu quero que venha volume. Até o pontinho ali também. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse volume aqui. Como é que se fecha o volume? Colocando um em cima do outro, ó. Linha de início da minha pence, eu vou jogar lá em cima do final dela, ó. E quando eu faço isso, olha o que aconteceu aqui embaixo. Automaticamente abriu o volume aqui embaixo. Ó. Isso se chama transferência de volume. Então, a gente fechou na região da cintura, onde a gente quer que fique ajustado para essa saia não cair. E a gente abriu aqui embaixo, onde a gente quer roda, onde a gente quer amplitude. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, quero fechar esse volume e quero abrir um volume aqui. Vou fechar a pence colocando uma em cima da outra. Ó. E abriu volume aqui embaixo, tá? Então, repara que a minha saia ganhou roda e ficou com a minha cintura ajustada. O que a gente tem que fazer para esse molde funcionar, né? Pra gente ver que ele tá existindo. A gente precisa preencher esse papel aqui, tá? Isso aqui é pedaço de tecido que existe no nosso molde. Ganhou roda aqui, tá? Isso não é um espaço vazio. É tecido que tem aqui, tá? Aí agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tá com a nossa cintura ajustada. Já demos essa roda, repara a distância que existe aqui do pé dela, né? Ó, isso é roda, né? É tecido que está longe do corpo, então é amplitude. Foi o que a gente deu aqui. A gente já desenhou essa fenda, a altura da fenda, e a gente já desenhou, ó, essa inclinação da nossa abertura. Agora, o que que tá faltando a gente fazer? O acabamento aqui da nossa fenda, porque se tá aberto, né? Se tá aberto, a gente precisa dar um acabamento na borda do tecido, para ele não ficar desfiando. E aí, nessa peça, ela tem uma virada do tecido, como se fosse uma bainha para dentro. E aí, a gente já vai desenhar essa bainha aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar ela, ó, pro lado de fora, tá? Deixa eu até pegar de outra cor. Eu vou fazer cada lado de uma cor aqui pra vocês verem. Ó, de roxo, então, tá sendo esse molde aqui. E aí eu vou colocar, ó, 3 centímetros. Reparem que o meu centro tá separando o lado direito do lado esquerdo. O meu molde vem até aqui, o do lado direito. Mas a gente vai colocar essa dobra pra fora. A gente vai aumentar esse molde para que depois ele vire pra dentro. Eu não tenho como virar esse molde só com o meu tecido aqui, ó. Se eu tentar virar essa linha aqui pra dentro, eu vou estar diminuindo desse tamanho da saia. Então, eu preciso aumentar para depois virar pra dentro. Isso vai ficar mais claro depois, tá? Como eu vou cortar ele aqui depois pra vocês verem. Ó. Eu vou fazer essa dobra de 3 centímetros aqui. Ó. Então, eu aumentei o meu lado direito aqui nessa fenda 3 centímetros, tá? Que é o tanto que eu vou virar depois pra dentro. E aqui, eu tenho o meu botão, ó. Eu tenho o meu botão. Aí, a gente precisa fazer o que a gente tem nas calças, que é uma braguilha, porque esse botão é funcional. Então, a gente vai fazer
Existe uma braguilha simples e uma braguilha dupla. Cada uma fica de um lado do nosso corpo, tá? Aqui a gente vai fazer uma braguilha simples. Por que que se chama simples e por que que se chama dupla? Simples porque a gente vira só uma vez e dupla quando a gente precisa dela 2 vezes. Eu já vou cortar para vocês verem. E aí o que que a gente vai ter que fazer? Da mesma forma a gente vai ter que desenhar ela para fora para poder virar ela depois para dentro, tá? Então, ó, eu vou desenhar aqui a minha braguilha, ó. Esse é um pedaço de molde, tá? E fica todo esquisito assim agora, parece confuso, mas agora quando eu copiar ele num outro papel vai ficar mais claro para vocês. E o outro lado, o que que representa o outro lado? O outro lado, ó, é isso aqui, vindo até aqui, ó. Só que agora ele vai precisar invadir o lado de lá, para dar o acabamento do outro lado da fenda. Por isso que eu vou fazer de laranja aqui, ó. Me falem se tá difícil. Esse lado aqui vai ser isso pra cá e tudo aqui embaixo, ó. Aí esse lado vai precisar da braguilha dupla, tá? E aí a gente vai fazer esse molde separado. A gente vai construir esse molde separado, tá? Então, ó, deixa eu medir aqui mais ou menos quanto que teve de largura. 3 centímetros. Daí depois que eu copiar aqui, eu vou fazer a braguilha só porque não tem espaço aqui, tá? Ó. Vou botar um outro papel aqui em cima para copiar para vocês verem. Ah, meu Deus! Tá difícil? Me falem se tá difícil. Agora, quando a gente copiar aqui, vai ficar tudo muito claro. Ó. Vou copiar a minha braguilha. Vou copiar o centro do meu corpo. Vou copiar o acabamento da minha fenda. O centro do meu corpo. A roda toda da minha saia. Lá em cima, cintura, lateral, ó, e aqui era onde estava a linha central, ó, que a gente trespassou para lá. Agora, olha só. Vou recortar. A gente vai fazer um acerto de linha aqui nesse biquinho. E falem se tá sendo muita informação. Como é que tá sendo? Muita coisa nova? Ó. Esse é um lado da minha saia. Essa minha braguilha, ó, vou virar ela pra dentro.
Vou virar ela aqui pra dentro. E aí, o que eu já posso ter aqui? Botão. A gente vai ter um botão aqui, outro botão aqui. Ó, ela ficou viradinha lá pra dentro, que nem a gente tem na calça. Aqui, esse bico, a gente precisa fazer um acerto de linha e tirar ele fora, porque ele precisa ficar, ó, na mesma linha da minha cintura. Ó, minha cintura. Esse era o centro do meu corpo. E aí eu trespassei aqui pro lado de lá. O meu botão tá em diagonal, ó. E aqui, olha só. Essa linha que representa o centro do meu corpo, ó. Onde a gente tem a fenda, ela vai virar pra dentro também, pra dar o acabamento, ó. Olha aqui, de longe assim, já ficou mais claro pra vocês, ó? É que é grandona a saia, né? Ó, isso aqui é como se fosse bem no centro aqui, ó, bem na linhazinha, ó, e trespassou pra cá. Precisei de uma braguilha pra poder colocar o botão. E aqui já dei acabamento na minha fenda. Olha a roda que ela ganhou aqui embaixo. E aqui em cima ficou ajustada, olha a minha cintura. Tá ajustada. E agora a gente vai copiar o outro lado do papel. O outro lado da saia. Meu Deus, Val, tá sendo muita coisa. Ó. Aí lembra que a gente tinha... Ops. Lembra que a gente tinha invadido aqui? Ó, esse era o centro. A gente tinha invadido o outro lado do molde. Copia a roda toda da saia. Lateral. Cintura. E quadril. Esse é o outro lado da saia. Deixa eu já tirar isso aqui daqui. Nosso espaço é pequeno e o papel é grande. Ó, lado esquerdo da minha saia. Aqui o acabamento da minha fenda, virei pra dentro. Preciso fazer a minha braguilha dupla para receber o outro lado da saia. Deixa eu colocar fitas aqui.
Tá muito difícil? Estão conseguindo ver? Ai, Silvia, que bom que tá conseguindo. Agora, ó, como é que a gente vai fazer a nossa braguilha dupla, tá? Lembra aqui que eu tinha feito uma braguilha simples? A gente vai ver essa mesma medida, ó. Então, tem mais ou menos 3 centímetros de largura aqui. E de comprimento, eu fiz ela de 27 aqui na minha, tá? Então, ó, a gente vai precisar fazer um desenho de 27 centímetros de comprimento, ó, 27 por 3 de largura. E aí embaixo a gente tinha feito um redondinho, lembra? E agora, como essa braguilha é dupla, a gente espelha isso pro outro lado. Faz ela de novo aqui, ó. Redondinho. Essa é uma braguilha dupla. E já vamos entender por que ela fica assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a gente faz nas calças, tá? A braguilha simples e a braguilha dupla. Agora vai ficar mais visual para vocês. Ficar mais fácil de entender. Por que ela é dupla, ó? Porque de um lado a gente vai precisar dar o acabamento no tecido, então ela já fica dobradinha, ó. De um lado aqui a gente já deu o acabamento no nosso tecido. E do outro lado ela vai costurar, ó, aqui na saia. Vai costurar aqui. E agora ela tá pronta para receber o botão com a outra braguilha, ó. Tá aqui. Minha braguilha. E agora, olha só, vem a outra saia, o outro lado e vai casar ali, ó. Olha ali. Quando eu abro a minha saia, olha onde tá o botão. O botão tá aqui. Quando eu abro a minha saia, ó, eu tenho a braguilha aqui, ó. O meu botão vai estar aqui embaixo, meu caseado aqui em cima. E a gente consegue abrir a saia, ó. Ficou um sobre o outro. E aqui embaixo, ela vem costurada até aqui, né? Deixa eu prender. Ó. Ela vem costurada até aqui, que é o centro do meu corpo. E daqui pra baixo ela tem a abertura que a gente viu. E da mesma forma, ó, também tá com o acabamento, ó. Virado aqui pra dentro. Então, a gente tinha definido até onde era a altura da nossa fenda. Daqui pra baixo a gente construiu esse acabamento. E daqui pra cima, ó, ela vai ser costurada uma na outra até o início da nossa braguilha. E aqui na nossa braguilha, ó, vem o nosso botão. Que a gente abre e tá aqui o botão.
Essa linha aqui que eu tinha feito era só para mostrar para vocês o centro da peça, porque essa peça é uma peça assimétrica. Isso significa que a gente invadiu, ó, a gente passou do centro, a gente passou lá para o outro lado. Então, o meu lado direito é diferente do meu lado esquerdo, tá? Essa linha é só para mostrar isso para vocês, ó. E aí, a gente fez uma transferência do volume, né? A gente fechou a pence e transferiu aqui para baixo os volumes, tá? Na nossa saia, eu acabei copiando o papel aqui inteiro, né? Mas lembra que a gente tinha transferido? Vocês podem copiar separado as partezinhas dos recortes, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, esses recortes, quando a gente transferiu o volume, né? Eu aqui agora acabei copiando o molde inteiro, mas a gente podia ter copiado separado cada pedacinho daqueles. Lembra que abriu aqui embaixo, grandão? A gente poderia ter copiado um pedaço e outro pedaço. Ia dar mais partes de molde só, né? Mas o efeito é esse aqui, tá? De roda embaixo, a abertura aqui da fenda e o trespasse aqui em cima. Tá bom? Gostou, Silvia? Que bom, eu fico bem feliz. Aqui é um pouco difícil porque o papel é grande, o espaço é pequeno, né? Me falta braço para puxar para cá, puxar para lá. Mas que bom, o importante é vocês entenderem, é vocês gostarem e eu fico bem feliz, tá? É isso a nossa peça, então, gente, ó. Deu certo, né? Que bom, que bom. E aí, sempre que vocês quiserem, tá, me mandar alguma peça, Val, eu queria fazer essa daqui, me ensina a fazer essa, pode me mandar por mensagem, me manda o modelo, tá? Que eu ensino vocês, que eu mostro, que eu trabalho aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, tá bom? E para quem tem interesse em se aprofundar mais na modelagem, no link da minha bio tem o Esquadra essa ideia, que é o meu curso, tá? De modelagem, onde a gente vê tudo, tá? Blusa, camisa, top, calça, saia, vestido, macacão, casaco, com, sem forro. A gente vai do zero, para quem não tem conhecimento nenhum, até o avançado. São 10 módulos, tá? E a gente tem um módulo também no início, que a gente estuda, né? O que a gente gosta e o que a gente não gosta. Porque a gente que tá aqui fazendo as nossas peças, a gente faz porque tem um carinho, né? Quem costura tem um carinho pela costura. A gente faz porque gosta, porque quer uma peça que vista bem, né? Porque a gente não quer também andar igual a todo mundo. Essa coisa de ficar seguindo todo mundo, fazendo peça igual a todo mundo. Não, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que me represente, que fale da minha essência. Então a gente tem um módulo inicial que é falando sobre isso, onde a gente se entende, onde a gente descobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta, para produzir peças que façam sentido, e não para ser só mais uma roupa aí no mundo, tá? E tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, né, são todos os acabamentos, tanto a modelagem é produzida com um método, né, todo baseado, todo pensando nos formatos do corpo, tanto modelagem quanto costura, sempre voltados para alfaiataria, tá? Sempre, pra gente ter um cuidado maior de acabamentos, de qualidade da peça, para produzir peças que durem no tempo, né? Que a gente possa vestir, porque se é uma peça que a gente gosta, que a gente fez pra gente, aquela peça ali tem um valor enorme e a gente não quer se desfazer dela. Não é uma peça que a gente vai lavar e daqui a pouco não vai querer mais e não faz sentido. A gente vai ter um apego enorme. Então, que a gente escolha tecidos bons, que a gente faça a modelagem do melhor jeito, que a gente pense nessa peça com maior carinho para produzir ela, colocar amor ali nas nossas mãos, produzindo, né? Que toda vez que a gente olhar para aquela peça, nossa, foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz e a gente tem um apego, tem um carinho e vai ter um orgulho enorme de usar. Então, é isso que eu desejo para todas vocês que produzam, tá? Que sempre façam as peças de vocês aí com o maior carinho, com a maior entrega, porque não é só mais uma roupa, é uma segunda pele.
A gente escolhe o que a gente coloca em cima do nosso corpo. Então, que a gente escolha o melhor tecido, que a gente escolha o nosso melhor modelo, aquele que fale da gente, né, de quem a gente é, que a gente faça do melhor jeito, para que a gente tenha orgulho do que a gente veste, que a gente se sinta bem na nossa segunda pele, que é esse tecido que a gente coloca em cima, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, obrigada para vocês que ficaram aqui comigo, espero que tenha ajudado vocês. E sempre que quiserem podem me mandar mensagem, me mandar ideias de peças pra gente poder trabalhar aqui, tá bom? Um beijo bem grande e obrigada, tá? Obrigada, Solange, obrigada, Silvia, obrigada mesmo, tá? Beijo, beijo, até mais!